Graça e paz, galera. Bom, vamos lá para uma pergunta que foi feita pra gente, né, no nosso quadro aí, o Pergunta Aí. E com o objetivo, né, do nosso quadro é fazer uma resposta bem simples, mais direta e um pouco até descontraída, tá? Bom, a pergunta que foi feita pra gente, no caso, é se a nossa palavra tem poder. É interessante quando eu fui até pesquisar um pouco na internet para saber se tem muitas fontes confiáveis, né, nesse tipo de assunto. E o que me espantou um pouco é que quando a gente fala de palavra, né, quando a gente pesquisa esses termos na internet, né, por exemplo, a nossa palavra tem poder, você praticamente não acha textos falando realmente a verdade, né? Então vamos responder realmente essa dúvida que tem feito algum rebuliço aí no meio cristão, né? Mas é que às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de estudo, alguma coisa relacionada, né? Nós cristãos cometemos alguns erros aí, tá? Então vamos lá. A nossa palavra, irmãos, ela não tem esse poder todo, tá? Que o pessoal fala, né? Na verdade, esse movimento da palavra que tem poder, né? Você tem que fazer e acontecer. Ele vem da confissão positiva. O que é a confissão positiva? A confissão positiva, né? Ela é um braço, ela faz parte da doutrina da teologia da prosperidade, tá? O que é essa teologia da prosperidade? Ela diz que o indivíduo ele tem que vencer, ele nasceu para ser cabeça, não cauda, né? Que ele pode todas as coisas em Cristo. Distorce vários textos bíblicos, né? A teologia da prosperidade ela está muito mais linkada hoje, mais ligada aos movimentos neopentecostais, como a Igreja Universal, né? Como a Internacional da Graça e entre outras aí, tá? Até a do Valdemiro, que é mundial, né? Todas essas igrejas estão ligadas ao movimento neopentecostal. E a confissão positiva faz parte desse movimento também, tá? A confissão positiva diz que você não precisa ter fé em Deus, mas fé em si mesmo, na verdade, porque ao momento que você começa a dizer coisas positivas, né, e deixa de lado as coisas negativas, essas coisas positivas elas têm o poder, assim como as negativas, na verdade, né, de fazerem acontecer aquilo que você falou, tá? Então a sua palavra tem poder. Então se você falar estou morto de cansado, você tem que tomar cuidado, porque a palavra morto ela pode se concretizar na sua vida. Então se você falar estou morto de cansado, você tem que tomar cuidado com isso, porque se você falar isso, você pode morrer, entendeu? Então você tem que sempre falar coisas positivas, tem que tomar cuidado com a sua língua, porque é uma coisa que pode acontecer, tá? Bom, isso é uma mentira, porque nossas palavras elas não têm poder. Se elas tivessem poder realmente, não haveriam pobres, né? Eu seria rico, todo mundo seria rico, né? Todo mundo teria um emprego bom. Às vezes nem trabalharíamos, né? Porque eu quero ter dinheiro na minha conta. Então, se isso realmente tivesse poder, a gente nem precisaria trabalhar, né? Então, a gente vê na realidade que nossas palavras não têm poder nenhum, né? Só algumas situações embaraçadoras que nossas palavras podem causar. Mas eu vou explicar um pouquinho disso daí para vocês. Então a confissão positiva ela fala um pouquinho disso, tá? Então nós temos alguns movimentos não só no neopentecostalismo, mas até dentro do nosso pentecostalismo, dentro da nossa igreja evangélica no geral, que infelizmente alguns líderes aí eles não têm essa seriedade toda. E vemos grandes expoentes aí, infelizmente líderes que levam massas, na verdade, né? Falando desse tipo de coisa, que a nossa palavra tem poder e tudo mais. Não tem, irmãos, não tem.
Vamos colocar os pés no chão neste momento, tá? Nossa palavra não tem nenhum poder sobrenatural, até porque se tivesse, Deus não seria Deus, né? As nossas palavras seriam Deus, na verdade, nós seríamos, né? Então, mas Caio, Deus criou as coisas com poder da palavra, mas fiote, é Deus, não é você, tá? Você está querendo comparar Deus usando o poder dele, que pode ser através da palavra, através de uma ação, através de qualquer outra coisa, com você, um simples mortal, uma simples criatura de Deus, tá? Mas vamos lá. A nossa palavra não tem poder nenhum, tá? Então não existe nada sobrenatural, nada de eu tenho que profetizar coisas boas na minha vida, que isso vai fazer bem para minha saúde, vai fazer bem para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, tem que profetizar bênçãos. Vamos parar com isso daí, gente. Vamos colocar o pé no chão, né? A nossa fé cristã, ela é realista, ela não vive dessa coisa de positividade, tá? Seja positivo. Não, a nossa fé cristã, ela é realista. Ela usa a realidade. Trabalhamos com a realidade. Use a realidade, irmão. O que está acontecendo ao seu redor? É isso que você tem que saber, perceber e usar e utilizar a sua fé nisso, entendeu? Paulo, ele foi preso. Paulo, ele já foi rico. Paulo, ele já foi pobre. Ele disse que em todas as coisas ele pode tudo. Como que fala? E em todas essas coisas ele é mais que vencedor. Ou seja, ele pode suportar todas essas coisas, tanto na riqueza como na pobreza. Ele pode todas as coisas em Cristo Jesus. Tá? Então a nossa fé, ela não é circunstancial. Ela é de acordo com a nossa realidade. Tá? Então, se você está passando por uma dificuldade, tenha fé em Deus, que Ele pode te ajudar nessa dificuldade. Se você está no momento de uma bênção, desfrutando de uma bênção, continue com sua fé em Deus e aproveite para exercitar a sua fé, para que sua fé seja aumentada ainda mais, para que você tenha estrutura para permanecer no dia mau, tá? E existem alguns versículos que o pessoal da Confissão Positiva distorce, tá? Para fazer com que vamos dizer assim, a doutrina deles tenha mais respaldo. Vamos a 2 versículos aqui bem rápidos, tá? O primeiro deles está em Provérbios 6, que diz assim: e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da sua boca. Tá em Provérbios 6:2, né? Aí o pessoal fala: nossa, aí, tá vendo? A nossa língua tem poder, tá vendo? Nossas palavras têm poder. Mas aí este versículo tem contexto, tá? Todo texto fora de contexto gera um pretexto, tá? Então vamos lá, gente. Tem um contexto, tem uma explicação. A gente não adianta pegar um versículo isolado e tirar uma explicação dali. Não existe, tá? Se você ler o versículo anterior, o versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. E aí vem a continuação: e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. O que Salomão está querendo dizer aqui? Sobre ser fiador, ou seja, a pessoa se enredou pelas próprias palavras porque ela entrou num negócio como fiador de outra pessoa. E isso é uma coisa perigosa. E isso ela fez através das palavras dela, ou seja, eu vou ser seu fiador. Então isso, ela se enredou, ela se colocou em maus lençóis aí, porque ser fiador de uma pessoa é perigoso, tá? Vamos lá no próximo versículo. Vamos estar em Provérbios 18:21, tá? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Este versículo aqui é bem usado, né, pela Confissão Positiva. A morte e a vida estão no poder da língua, né? Então, gente, aqui o versículo não diz nada de coisas sobrenaturais, tá? São sim coisas que situações embaraçosas que nós podemos trazer para nós mesmos através
de palavras ditas sem pensar, na verdade, né? Às vezes quando você diz primeiro, cristão que fala palavrão, não pode, né? Não existe isso, tá bom? Então é uma situação embaraçosa também, porque quantas vezes eu já me senti envergonhado por estar ao lado de pessoas que diziam cristãs, e de repente numa determinada situação começa a falar palavrão, começa a xingar, né? É uma situação embaraçosa. Ou às vezes quando você começa a maldizer uma pessoa, é uma situação embaraçosa. Ou às vezes algumas coisas, ou uma promessa que você faz, um voto que você faz, isso é uma situação que te embaraça. Existem efeitos, na verdade. Então não tem nenhum poder sobrenatural que vai te fazer morrer, que vai te fazer ter bênçãos, vai te fazer ser próspero, mais saudável, etc. Mas a nossa palavra, ela tem, ela causa certas coisas que, se você não tomar cuidado de dizer a coisas, se você não pensar, na verdade, e dizer a coisa pensada, você vai se embaraçar, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, na verdade. Então, não é sair falando à torta à direita. Nós temos que pensar numa relação, a mesma coisa. Você não pode falar o que você quer numa discussão. Você tem que pensar bem antes de falar alguma coisa, tá? Então, bom, é isso que eu queria deixar. O vídeo ficou um pouco grande, né? Vocês me perdoem o primeiro vídeo, tá? Então, é realmente isso que eu queria deixar pra vocês. Nossas palavras não têm esse poder sobrenatural. Vamos ser cristãos de verdade, vamos crescer e vamos parar com essa mimiseira, né? Essa infantilidade gospel aí, tá? Esses líderes aí, pode ser quem for, gente, são pessoas que ainda não entenderam muito de Bíblia e precisam aprender mais, tá bom? Então vamos aprender aí, eu usei alguns 2 textos pelo menos, mas tem muito mais textos aí na Bíblia que o pessoal utiliza aí, tá? Então é isso que eu queria deixar pra vocês. Deus abençoe e deixem mais perguntas aí, deixe seu comentário, compartilha, curta e Deus abençoe.